Só utilizando o conceito gramsciano de hegemonia, podemos entender como a burguesia consolidou seu domínio sobre a sociedade neste início do século XXI. O modo de produção capitalista realmente enfrenta uma profunda crise em sua estrutura política e econômica, algo que pode ser avaliado como normal ou natural se analisarmos historicamente o capitalismo, que vive em crises cíclicas desde que se consolidou como modo de produção hegemônico no século XX. Nessa perspectiva, é completamente compreensível que alguns teóricos e militantes de esquerda contemporâneos avaliem que o sistema enfrenta uma crise que possa levar à substituição desse modo de produção por outro, que tenha em perspectiva a criação de uma sociedade mais fraterna e mais humanizada. Mas, quando analisamos o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, numa perspectiva holística, fazendo análise da sociedade política e da sociedade civil, vemos que o capitalismo se mantém extremamente sólido, passando por ajustes necessários para manter a reprodução de capital e manter o processo de dominação do capital sobre o trabalho. Apesar da crise estrutural da economia e da política desse modo de produção, apesar do surgimento da multilateralidade das relações econômicas e políticas, que começa a ganhar corpo neste momento da história, a classe dirigente mantém intacta e ainda em processo de ampliação o controle ideológico e cultural sobre a sociedade. Nunca na história desse modo de produção a ideologia burguesa esteve tão fortalecida, chegando de forma muito rápida em todos os cantos do mundo, dominando e determinando com muito mais ênfase a classe que vive do trabalho em todo o planeta. Neste início de século XXI, a ideologia burguesa tem total controle do imaginário coletivo no mundo. As revoluções proletárias do século XX não realizaram a utopia socialista. Ao contrário, deram à burguesia a oportunidade para a elaboração de uma narrativa anticomunista que acabou se tornando uma arma contra os movimentos sociais e contra as esquerdas mundiais. Por mais que a partir de meados do século XX a esquerda ocidental passasse a questionar o modelo stalinista e maoísta e fazer a defesa de um novo projeto de socialismo, esse debate não chegou para a massa, que forma a classe que vive do trabalho em todo o mundo. Na outra ponta, as próprias fissuras instaladas na estrutura dos movimentos sociais na esquerda mundial fragilizam o movimento anticapitalista. E a burguesia, percebendo essas fissuras, se utilizou com muita eficiência dessa debilidade do movimento popular e de esquerda para dividi-lo. Passou a usar as contradições próprias da esquerda contra o movimento operário em todo o mundo. O intelectual italiano Antonio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, já chamava atenção para uma questão fundamental de como a classe dirigente de um bloco histórico se utiliza da cultura e ideologia para estabelecer sua hegemonia sobre a sociedade civil. Inclusive, trabalha com a perspectiva de que a classe dirigente de um bloco histórico utiliza a própria intelectualidade da classe dominada como ferramenta para o controle da hegemonia da sociedade política sobre a sociedade civil. No capitalismo, a estratificação da classe dominada é uma ferramenta estruturante para dividir essa classe social e facilitar o controle. A burguesia sabe que é preciso produzir diferentes níveis de trabalhadores para que cada estrato social não se reconheça no outro e, ao mesmo tempo, não se reconheça como membro da classe que vive do trabalho. No capitalismo, há trabalhadores que têm salários altos, salários médios, salários baixos, trabalhadores subempregados, desempregados e outros que perderam as condições mínimas de sobrevivência. Todos são trabalhadores, todos são explorados pelo capital, mas as diferenças dos padrões de vida entre os vários estratos sociais fazem com que os trabalhadores se sintam diferentes uns dos outros e não se reconheçam como uma única classe social. Estimular essa estratificação social e manter isso no imaginário coletivo da classe que vive do trabalho é uma forma de manter os trabalhadores divididos, desorganizados, à mercê do controle ideológico da burguesia. Para além da divisão por estratos sociais,
A burguesia ainda mantém outro tipo de divisão entre a classe que vive do trabalho. A divisão entre os trabalhadores intelectuais e os trabalhadores braçais. E aqui que o processo de alienação se completa em definitivo. O trabalhador intelectual não se vê como trabalhador. Ele se vê na condição de classe média e acredita que pode alçar a condição de burguesia. Acredita que estão mais próximos da burguesia do que do trabalhador braçal. Afinal, ele tem uma casa confortável, um carro e faz uma viagem por ano, planejada em vários pagamentos. Já o trabalhador braçal se conforma com sua condição de pobreza e passa a acreditar na impossibilidade de mudar de vida. Trabalha o tempo todo para garantir a educação dos filhos, na esperança que esses tenham melhores oportunidades de tornarem-se classe média no futuro. O que, para eles, é visto uma grande vitória, um sinal de mudança de padrão de vida. Dentro da classe média ainda existe um grande problema. Equivocadamente, esse setor da sociedade acredita ser os grandes entendedores da dinâmica do mundo. O fato de ter ocupado um banco de uma universidade os faz acreditar que tem resposta para todas as perguntas. Parte dessa classe média é completamente alienada. A maior parte da classe média é assim. A menor parte até faz alguma leitura da realidade mundial, alguma leitura da história e da geopolítica mundial. Compreende mais ou menos o processo político. Parte desse grupo até tem alguma militância social e política, mas não assume nenhum compromisso com a causa da classe que vive do trabalho. Prefere ficar em casa fazendo análise sobre tudo, julgando tudo e todos que não se encaixam em sua compreensão da realidade e afirmando os caminhos que levarão ao mundo perfeito. Outros são até militantes de partidos de esquerda, de sindicatos e movimentos sociais. Aparecem sempre como lideranças, dado o grau de instrução e a capacidade de oralizar seus pensamentos. Mas nenhum desses membros da classe média, de fato, estão pensando na revolução socialista, na construção de uma nova ordem social. Na realidade, pretendem, no máximo, chegar a uma social-democracia, garantir que o mínimo necessário para uma vida digna chegue a todas as pessoas. Assim manterão sua condição de classe média, sem dores na consciência. Tem até um pequeno grupo que se torna defensor da revolução socialista, mas eles não vão muito longe nessa perspectiva também. Tornam-se uns eternos pregadores revolucionários, até que a morte nos separe. Mas a maioria da classe média escolarizada torna-se mesmo o velho freio de mão da revolução socialista, como afirmara Lenin. Alienado de sua condição de classe, não contribui em nada para a construção de um mundo melhor, mais fraterno e mais igualitário. Sonham em se tornarem burgueses, e a maioria, por ter mais qualidade de vida, se acham burgueses. Essa turma mais atrapalha o processo de transformação social do que a própria burguesia, pois são usados pela burguesia para dominar a classe que vive do trabalho. Essa turma acredita que o capitalismo é área eterna, que nada vai mudar, que a pobreza e a riqueza é algo natural, normal, e que o capitalismo só acabará no dia em que o mundo acabar também. Usando essa condição, não adianta fazer militância política, o capitalismo é eterno. Um setor social que, apesar de se julgarem esclarecidos, são as maiores expressões da alienação, do domínio da ideologia burguesa e da determinação dessa ideologia sobre a sociedade. Vivem afirmando verdades que não são deles, discursos prontos, postos em suas bocas pela ideologia burguesa. Mas este século XX também está sendo testemunha de outro fenômeno interessante. A burguesia finalmente encontrou o mecanismo certo para dominar e determinar o trabalho braçal de baixo nível de escolaridade. O conhecimento religioso, ou mesmo a própria fé desse setor da classe trabalhadora, para ser bombardeada pelas religiões. Falso discurso religioso que conduz a classe que vive do trabalho a condição
fundamentalistas alienados. A religião, principalmente as religiões ocidentais de fundamentos, tem se tornado uma ótima ferramenta de dominação para burguesalista, sobretudo os setores espirituais e neopentecostais, independente do segmento, transforma-se em uma grande engrenagem dos princípios norteadores do modo de capitalista e que sendo usados para massas que vivem do trabalho, da arte, processo de exploração e opressão. Esse é um quadro geral político, econômico, cultural e social vivendo. Perante crise política, econômica e institucional que o capitalismo está vivenciando no início do século XXI, esse também em que o capitalismo tem a maior hegemonia cultural e molecular que vive do trabalho. Teremos ameaças e estímulos